nós vamos ler. Amém, irmãos? Amém. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Vamos orar? Amado Deus, queremos te agradecer por mais esta oportunidade. Pedimos a sua ajuda e sabedoria suficiente para poder falar o que vem da sua vontade, da sua eterna vontade. E nós, como humanos, precisamos tanto, Senhor, do seu conhecimento. Nos ajude a falar com o povo de Deus. Em nome de Jesus, nosso Senhor, te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, os nossos agradecimentos aos presentes, nossos agradecimentos aos que estão nos seguindo nas redes sociais e aqueles que porventura vão ouvir também, nós agradecemos. O apóstolo Paulo, ele aproveita tocar em assuntos importantes do cotidiano presente nosso. Anteriormente, nos capítulos anteriores, como já comentamos com os irmãos, o apóstolo ele insistiu nas doutrinas fundamentais dos irmãos da igreja, baseada nos profetas, e nós já citamos os nomes deles em cada versículo que nós lemos. E como a nossa igreja está nesse momento estudando a carta aos Romanos, e nesse ponto exato dos estudos, agora Paulo entra no tratamento que os crentes devem com as autoridades mandantes neste mundo: presidente, governador, deputados, delegados, juízes, todas as autoridades constituídas, não só no Brasil, como no mundo todo. Certamente, meus irmãos, é um assunto interessante para nós e de interesse também, principalmente nos dias que estamos, onde acontecem tantas polarizações sobre os questionamentos políticos de ideias e ideologias, muitas delas incompatíveis com a palavra de Deus. E como nós vamos encarar esses mandantes, essas autoridades? A Bíblia tem a resposta. Nós não vamos ler todos os versículos, principalmente no Velho Testamento e alguns no Novo Testamento, mas nós procuramos escolher atenciosamente, com toda a diligência para a igreja, os versículos mais diretos no assunto. Amém, irmãos? Amém. Então aproveitamos este momento para tecer um comentário bíblico sobre este tema. A igreja precisa, cada membro, e a igreja equacionar estas orientações nos parâmetros bíblicos, para que possamos nos desprender das paixões e dos envolvimentos políticos do mundo. Então nós vamos falar um tanto quanto esta política, sobre os governos e a quem obedecer. Amém? Amém. Então vamos em frente. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, eu quero resgatar este versículo para os irmãos, porque Paulo havia determinado, segundo os Escritos Sagrados, que a ninguém devemos aplicar vingança, isto é, ser uma pessoa de cunho vingativo. E Paulo escreveu: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Trata-se de uma regra prática, conhecida dos obedientes a Deus, desde os ensinos remotos de Moisés, como nós vemos em Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 35, onde Moisés escreveu: minha vingança é a recompensa e o tempo de resvalar, isto é, das pessoas se escorregarem e cair de vez.
resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Mediante essas leituras e os ensinos anteriores e o conhecimento da Bíblia que nós devemos ter nesse tempo da vida, 3 quesitos são tarefas exclusivas de Deus e eu peço que nenhum de nós esqueça, inclusive quem dirige a palavra para você. Primeiro, a vingança sempre é de Deus. Amém? Amém. A recompensa sempre vem de Deus. Amém? E o tempo nas quais Deus executa também é dele, ainda que a gente ache que Deus está demorando para fazer justiça. Deus vai executar a sua justiça na medida que cada um merece, inclusive povos. Mediante esta fé e a certeza que Deus está no controle de todos os eventos, dos homens, das autoridades e também dos seus filhos, nós podemos ter a certeza que estamos seguros no Senhor. Se nós não partirmos dessa fé, desse princípio e crença, nós vamos estar desestruturados e vamos entrar no desespero que os homens têm. Então, nos 7 primeiros versículos deste capítulo 13, o apóstolo discute a sujeição que os cristãos devem aos seus governos e autoridades. E preste atenção, independente da forma que eles chegaram ao poder, isso não nos interessa. Note bem, como chegaram ao poder. Sempre e tão somente estão lá estes governos pela permissão de Deus. Inclusive, se através de um golpe de Estado ou de uma eleição pública aparentemente justa, qualquer forma, para nós não compete questionar. É assunto importante e, ao mesmo tempo, extremamente difícil a sua aplicação para entendimento e aceitação se não estivermos no Senhor. Não há dúvida que Paulo tinha expressado em referência à fonte primária dos seus escritos aos cristãos em Roma. Paulo direcionou essa carta aos irmãos em Roma e Roma tinha convulsão social extremas. De forma que a política e o poder em Roma eram misturados com muito sangue, ganância e a tirania dos Césares. Cabe alertar para a igreja e para as igrejas do Senhor que não estamos distantes desta prática dos antigos impérios nos dias atuais. Por isso o assunto é atual. Este assunto foi de tanta importância que Paulo trouxe uma orientação geral, não mais exclusiva à igreja de Roma, mas para todas as igrejas e todos os irmãos, ensinando-nos importantes princípios sobre os quais todos os cristãos devem agir, até o dia da volta do Rei Jesus. Alguns dos principais fatores que tornaram essa discussão apropriada e importante foram os seguintes. Vamos ver alguns deles. Se pertencemos a um outro reinado, o reino eterno de Jesus, nós temos que assumir espiritualmente e socialmente entre os homens que somos do Senhor. Amém, irmãos? O reino do Senhor Jesus, o qual nós fomos admitidos, foi projetado pelo nosso Rei para se estender por todo o mundo. A missão dos filhos do reino de Jesus, peregrinos em terra alheia, terra estranha, embora nós nascemos num país, numa cidade, e estamos aqui, no dia que nós entendemos que somos filhos de Deus e Ele nos aceitou, nós já não pertencemos mais a este mundo, pertencemos ao Senhor. Amém, irmãos? Então nós devemos agora, como filhos de Deus, pregar e fazer discípulos em todas as nações e reinados estranhos, independente da forma de governo que eles praticam no momento. Em todos os lugares que o Evangelho do Reino Eterno chega,
ele vai contemplar a sobreposição de um reino espiritual sobre os outros reinos seculares onde eles chegam. Um império eterno espalhado e infiltrado sobre outros impérios seculares. Assim nós estamos nessa cidade. Estamos aqui, plantados aqui pelo Senhor, para uma missão como embaixadores de Cristo para anunciar o reino eterno. Amém, irmãos? Sendo assim, em todos os lugares que o evangelho do reino eterno chega, ele vai agir dessa forma. Ele vai sobrepor esses governos de forma silenciosa, pacífica, amém? Amável, sem armas, sem revolução, sem contestação, inclusive. Assim é, e assim foi desde o início da grande comissão, quando saiu fora de Israel, principalmente de Jerusalém. E foi se espalhando por todo o mundo, de tanto que Paulo avisa os irmãos, na carta aos Romanos, não sei se vocês lembram, logo no primeiro capítulo, no versículos 5 e 6, quando Paulo escreve o seguinte, preste atenção, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, obediência da fé de todas as gentes em nome de Jesus, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Somos de Jesus no meio das gentes. Somos de Jesus no meio dos impérios. Qual tipo de governo, irmão, seja qual for. Os discípulos de Jesus devem professar suprema lealdade ao Senhor Jesus Cristo nos últimos terrenos dos homens. Ele é o nosso legislador e o nosso juiz. Tornou-se, portanto, uma questão de grande importância e dificuldade também para descobrir qual é o tipo de lealdade que os convertidos devem prestar aos magistrados, aos reis, aos presidentes, aos governadores, essas autoridades terrenas. Pois então a palavra explica para nós. No início do reino de Jesus, os reinos do mundo eram reinos pagãos. A disparidade entre os objetivos do reino eterno e do reino dos homens sempre foram extremos e opostos e nunca combinaram. As diferenças são visíveis e continuam visíveis até o dia que Jesus voltar. De modo que as leis, os costumes e os hábitos dos homens do mundo não são mais os nossos, porque nós somos de outro reino, de outra ordenança. Como nós vimos que surgiu tudo de um meio pagão, de um homem para o homem, da filosofia, da admiração da natureza, de culto à natureza e ao homem, isto é, do homem para o homem, para satisfazer a si próprio. Enquanto o governo de Deus é do homem para Deus. Amém? Amém. Da criatura para o Criador. O Criador é cuidador, misericordioso, bondoso e nos ajuda. O homem predador, ele é tirano, destruidor e competitivo. São reinados incompatíveis entre o eterno e o passageiro que um dia nós estávamos. Por isso que os reinos temporais são fundados sobre violentas conquistas, derramamento de sangue, soberania ditatorial, oportunidades em que esses homens revelam a intenção dos seus corações quando ganham poder, pois então nós devemos ser sábios. Como diz um ditado popular, se você quer conhecer o caráter de alguém, lhe deu dinheiro e deu poder. E é sempre assim. A maioria dos monarcas eram guerreiros manchados de sangue, homens sem princípios. E quando tomam o poder sobre os homens,
só saem de lá mortos ou depostos. Então você sabe por que quando uma pessoa chega no poder, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele não quer sair mais. E sempre foi assim. Até onde os cristãos deveriam reconhecer a lei de tais reinos tão depravados? E qual era o limite da obediência? É uma questão séria para ser esclarecida para nós nos dias de hoje. Envolver-se com esses governos, nunca se envolver com esses governos. Agora, a sujeição é um mandamento. Você não se envolve, mas é sujeito. Quando a obediência passa dos limites, desde quando elas são bem definidas na palavra de Deus. 1 Pedro 2:13 nós vemos uma das primeiras orientações práticas além de Romanos, capítulo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. E esse versículo, irmãos, que Pedro escreveu, quando Pedro escreveu essa carta, espero que os irmãos lembrem, ele escreveu as 5 colônias da Ásia. O imperador era Nero, e ele era cruel. Gratuitamente ele perseguia os cristãos. E Pedro teve que escrever a carta a esses irmãos, dizendo: sujeitai-vos a Nero. Olha, logo Nero, sujeitai-vos a ele, quer ao rei como superior. Por que fazer isso? Alguém pode perguntar na sua incredulidade. Por amor do Senhor. Quando nós amamos o Senhor, nós sujeitamos uma autoridade que Ele colocou diante de nós. Irmãos, nesta aceleração da pregação de hoje, a nossa relação com os governos é de pura civilidade, sujeitos por amor ao Senhor. Podemos até ser funcionário deles, como alguns irmãos eram, funcionários de César, de Herodes, e eleitores dos aparentes, mas encaixados para o bem. E às vezes somos enganados também. No amor ao Senhor, tomamos essas atitudes para estar preparados para toda a boa obra, de consciência livre. Leamos que Paulo escreveu para Tito, para que ele pudesse ensinar às igrejas, da mesma forma que estamos ensinando hoje para você, o comportamento santo que Deus quer de nós diante dos homens. Em Tito, capítulo 3, versículo 1, Paulo escreve: admoesta-os a que sujeita aos principados e às autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. A obediência aos principados e às autoridades nos deixa preparados para as boas obras. Se nós afrontarmos as autoridades, nós não estaremos preparados para a boa obra do Senhor. Lembre-se que a nossa missão é fazer a obra do Senhor. Com todos esses comportamentos passivos e não ativos dos crentes, sem militância, sem desobediência civil, mesmo assim, as perseguições acontecem, como aconteceram em vários reinados, diante de muitos milhares de irmãos durante esses séculos. Alguns mais, outros menos. Graças a Deus, até os dias de hoje, nós estamos na condição dos irmãos que passamos menos aflições. Amém por isso. Amém. Sendo que todos os crentes passarão algum tipo de constrangimento por causa do reino eterno de Jesus. No Brasil de hoje, o crente fiel ao Senhor é uma pessoa constrangida pelo que se publica, pelo que se fala e pelo que já é impedido de falar. Se você ainda não sentiu, precisa melhorar o seu serviço ao reino que você foi chamado. Desta forma, nós vemos que logo
as mãos desses magistrados que nós conhecemos na história são levantadas contra os cristãos nas cenas desumanas de perseguição. Primeiro a censura, depois perseguições. Apenas por causa da identificação estranha aos comportamentos dos homens. Nosso posicionamento, irmãos, faz com que as pessoas fiquem estranhas conosco. Eles se irritam com o comportamento dos crentes. Eles se incomodam com a igreja do Senhor, com a nova vida dos salvos. Nós nunca perturbamos o Estado, pelo menos nunca devemos fazer isso. Não podemos ser reacionários, mas eles se incomodam com um evangelho inofensivo. De forma que, mesmo nestas injustiças, em nenhum momento não devemos nos envolver em qualquer tipo de amotinamento, levantes, guerrilhas armadas e rebelião cívico-religiosa que seja. Qualquer reação que nós podemos ter quanto às injustiças deve ser nas orações e no clamor ao Senhor. Amém? Então, irmãos, as nossas armas, eu já disse uma para os irmãos, que é a oração, não são iguais às dos inimigos. Enquanto eles nos difamam, nós não podemos fazer o mesmo. Não devemos. As deles são físicas e cruéis, enquanto as nossas são espirituais e justas. Lembra de Efésios capítulo 6? Apliquemo-nos aos ensinos de Paulo, aos Efésios capítulo 6. Com todas essas afrontas gratuitas, mesmo assim, ainda assim, devemos a submissão a estas autoridades. Veja Romanos capítulo 13, versículo 5, que nós não lemos, mas está dentro do assunto. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Como nós falamos que milhares de irmãos já foram castigados, então aqueles irmãos estavam sujeitos, não somente pelo castigo gratuito, mas também pela consciência. Irmãos, na submissão tal qual abrange os limites dos castigos injustos que os irmãos passam, pelo menos a consciência estava limpa diante deles, dos homens e de Deus. Como aconteceu com Tiago, irmão de João, recentemente comentamos com os irmãos lá em Atos capítulo 12, versículo 1 e 3. De uma hora ou outra, Herodes resolveu perseguir os irmãos, os apóstolos. E nós lemos, e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O que eles fizeram de mal para a sociedade em Jerusalém? Nada, irmãos. Mas ele estendeu a mão para maltratar os irmãos. E ele era o rei. De repente, para eles, ora, Jesus havia sido crucificado e agora aparece Jesus para eles. E falou para eles: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Amém. Portanto, ide fazer discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o nosso trabalho. A partir dessas ordenanças foi que os apóstolos compreenderam melhor a extensão e o poder do reino que nós pertencemos. Chegou a nós, irmãos. Chegou a nós o Evangelho do Reino Eterno. Jesus deu o exemplo, embora com todo o poder supremo no céu e na terra, sujeitou-se como um comum entre nós. Inclusive pagou impostos para depois ser crucificado. Como os cristãos devem estar sujeitos a Deus, assim devem honrar também ao Senhor, honrando todo esse arranjo que Ele instituiu nos governos da humanidade, seja bom ou seja ruim. Deus frequentemente eleva alguns e destrói outros. Se nós estudarmos histórias, vamos ver como eles levantam e caem, morrem e nunca mais aparecem. Mas a palavra de Deus permanece. Amém.
os reinados, por maiores que fossem, de Babilônia e de qualquer um, dos gregos, dos persas, dos assírios, e agora esse que nós temos aqui, esses trovões que nós vemos, nós devemos crer que eles passam, mas o reino de Deus continua eternamente. Amém. A obediência temporária que nós temos aqui é apenas para que o nome de Deus seja honrado, porque o eterno já está garantido para cada um de que são fiéis ao Senhor. Em Daniel 2:21 nós lemos: o Senhor muda os tempos, muda as estações, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. E se Deus quiser, emburrece as pessoas também, como fez com Nabucodonosor. Este é o Deus que nós cremos. Confiamos nas Escrituras que qualquer governança neste mundo, em qualquer tempo, e os que estão diante de nós nesse tempo, provém da autorização de Deus. Saia daqui hoje, irmão, certo de que governo, até o prefeito e os vereadores que estão em Pereira Barreto, em qualquer município desse país, é porque Deus permitiu. E o tempo deles é contado. O deles num tempo cronometrado e o nosso é eterno. Eis a diferença. Que eles tenham conquistado por revolução armada, ou revolta do povo que ele colocou lá, por eleição direta ou indireta, através de urna manual, auditável, ou até na votação famosa da caixinha eletrônica. Independente de qualquer situação. Os homens podem até enganar o povo, mas eles nunca enganam a Deus. Nunca. Qualquer que chegar ao poder, independente dos meios que chegou, só consegue pela permissão de Deus. E permanece até o dia que Ele quiser. Como nós vemos em Provérbios 19:21, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Deus coloca em ordem, atribui-lhes a localização, muda e dirige como bem entender. Isso não significa que Deus é o originador da causa das más ações desses governos e magistrados, mas que Ele dirige e controla, limita inclusive até onde eles podem chegar. Isto não nos permite concluir de forma rasa, humana, que Deus aprova a conduta deles, por exemplo, ou que eles fazem o que sempre é certo e que deveriam fazer mesmo, e que o nosso dever, sempre, incondicional, é estar sujeitos a eles. Seus intentos, na maioria, são opostos à lei de Deus, então devemos obedecer a Deus em tudo e limitar nossas obediências civis aos governos. Para terminarmos nossa última leitura, Romanos capítulo 13, versículo 7, onde finaliza esse assunto, que é o último versículo, e Paulo escreveu assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Ora, irmãos, Jesus ensinou dar a César o que é de César, conforme nós vemos em Marcos capítulo 12, versículo 17. Verifique para você ver. Jesus pagou tributo do imposto, como nós vemos em Mateus capítulo 17, versículo 24 a 27. Jesus pagou umas dracmas para os cobradores de impostos, até para a manutenção do templo. Olha, ele era o senhor do templo e pagou imposto para a manutenção do templo. Mas os homens não entendiam isso. E falou para o Pedro: paga sim. Amém, irmãos? Agora, irmãos, temor e honra, em parte, até devemos aos homens, como nós vemos em Efésios capítulo 5, versículo 6 e 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 1. Mas temor e honra absolutos, obediência absoluta, damos a Deus, que nos dá sabedoria, nos dá a vida
e guarda da salvação para o advento do reino eterno. Amém. Aliás, irmãos, nós já vivemos a ressurreição de Cristo. Nós já devemos estar preparadíssimos, nos santificando para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O que acontece no mundo com os homens, toda essa euforia que eles estão, preocupações, ganância, não fazem parte do nosso prato de alimentação, porque nós alimentamos da palavra de Deus, Amém. da vida eterna. Faça bom proveito do que Deus quer fazer na sua vida. Amém. Amém? Uma boa noite a todos nós. Que Deus nos ajude. Amém. Amém.